Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, nós terminamos a semana passada num momento difícil. Sim, muito difícil, mas de muito conteúdo, né? Por isso difícil. Leia novamente. Vamos lá. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida A lei em Cristo do Jesus. Espírito, nós estávamos aí. Certo. Eu expliquei que a lei aqui é o Espírito. A lei do Espírito é a lei que é o Espírito. Portanto, o complemento nominal é subjetivo, não é objetivo. Não é a lei que o Espírito dá, mas é a lei que é ele mesmo. Que é ele mesmo. Em contraposição a uma outra lei que produz morte, pecado e morte. A lei que é o Espírito. Agora, a lei do Espírito da vida, este segundo, é ele também subjetivo ou objetivo? O Espírito que dá a vida ou o Espírito que é a vida? Aqui, a meu ver, o segundo é objetivo. A lei que é o Espírito que dá a vida. Que dá a vida de Deus. Claro. Te libertou. Está certa a tradução. Te libertou. Dá. Do pecado Da e da lei. morte. Da lei. Não é isso? Da lei do pecado. Da lei sim, do sim. pecado. E aqui? A lei do pecado. Te libertou da lei que é o pecado, genitivo ou complemento subjetivo, que produz a morte. O segundo é objetivo também. Te libertou da lei pecaminosa, da lei pecado, da lei tracinho pecado, que produz morte eterna. A primeiro, o Espírito produz vida eterna, a segundo, o pecado produz morte eterna. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há morte, não há condenação e não há morte eterna. Continue a leitura. De fato, coisa impossível a lei, porque enfraquecida pela carne. É, a lei impotente por uma carne pecaminosa. Isso já sabemos. Deus enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado. Isso é importante. Deus enviou o Filho no mesmo terreno, vamos dizer assim, em que o pecado surgiu, numa carne de pecado. Não numa carne pecaminosa, a do Cristo, mas numa carne de pecado. Ou seja, no mesmo nível em que Adão foi criado. Enviou o Filho numa carne semelhante à do pecado, semelhante à de Adão. Entendo. E em vista do pecado. E para que o pecado, nesse terreno comum, onde ele produziu, onde ele foi produzido, ele fora também destruído no mesmo terreno. Condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne. O texto é muito denso. Paulo supõe que se saiba que a morte de Cristo foi uma morte em remissão dos pecados. Quer dizer, condenou o pecado na morte do Cristo, ou seja, o Cristo morrendo numa carne semelhante à do pecado, mas morrendo inocente na obediência e no amor, que fez, transformou ou destruiu o inferno, destruiu a morte segunda, destruiu a morte morrendo, destruiu-a por dentro dela mesma, não sobrevoando-a de fora ou sobrevoando-a de cima, mas passando por dentro da morte, ele a destruiu no seu mecanismo interno. Em outras palavras, podemos dizer assim que a morte de Cristo matou o pecado. A morte de Cristo matou a morte. Matou a morte. Matou o pecado e matou a morte. Matou as duas coisas. Foi uma morte na obediência, foi uma morte inocente e o reino do pecado, que é a morte, não podia retê-lo. Muito forte isso. Bom, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei... Agora, uma vez condenado o pecado
na carne do Cristo Ah. e naqueles que são de Cristo, naqueles que se uniram à morte de Cristo, a essa morte de Cristo pelo batismo, Romanos capítulo 6, 2 capítulos atrás, a fim de que agora, pelo menos para estes que se uniram a Cristo no momento de sua morte, no ato de sua morte, através do batismo, há aqueles aos quais o Cristo condividiu a própria morte através do batismo, o preceito, A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, Isso. mas segundo o Espírito. para que o preceito da lei, agora introduzidos no Cristo pelo Espírito, fosse vivido por nós, está assim? Fosse vivido. Está na voz passiva ou na voz ativa? Em nós que não vivemos Antes. antes, a fim de que o preceito da lei que se cumprisse em nós, que não vivemos A fim de que segundo o a carne. princípio da lei, ele usou o verbo reflexivo aí, a fim de que o preceito da lei fosse cumprido, seria melhor. Mas é a mesma coisa, se cumprisse e fosse cumprido é a mesma coisa. É o reflexivo que indica a voz passiva. Não é voz ativa, é voz passiva, para que o preceito da lei fosse cumprido. O que significa isto? Que o cumprimento da lei para os que são de Cristo, no Espírito, é mais obra de Deus em nós do que obra de nós mesmos. Me surge aqui uma dúvida. Esse Espírito aqui, ó, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui o Esse tá Espírito aqui é com letra maiúscula. É o Pois é, mas está Espírito com letra minúscula aí. que vivemos. Bom, Está vendo? que ele causou entendeu, dúvida. ele entendeu o homem espiritual, que vivemos segundo a norma, ou segundo a iluminação, segundo a presença do Espírito. Certo. Deveria ser com maiúsculos, Deveria, né? Também. a meu ver. Certo. Sim. Prossiga? Vivemos segundo... Não, aí ainda falta falar muito. Sim, não é? sim. Escutemos. Então, vejam só. Eu fui inserido pelo batismo no Cristo morto e ressuscitado. Com outras palavras, Jesus condividiu pela primeira vez na vida e para sempre sua morte comigo naquele momento. Bem, morrendo a morte de Cristo, ou participando da morte de Cristo pelo batismo, eu também participei da sua destruição, da sua morte ao pecado. De tal maneira que o pecado no batizado, de direito, não deveria existir mais. De fato, às vezes existe, mas de direito não. Aquelas vestes brancas. Mas deveria ser branca para sempre. Para sempre. Até o final da vida, não é? Então, naquele momento, unido a Cristo e tornado um só na sua morte, eu também participei da morte dele ao pecado. Ou seja, o pecado se esvaziou em mim, tornou-se cadáver em mim. Eu morri para o pecado. O pecado agora é um cadáver sem vida dentro de mim, teoricamente e desejavelmente, como fala Paulo, mas nada é mecânico. De si, o pecado deveria ser um cadáver dentro de cada um de nós. Por quê? Porque nós fomos inseridos na morte do Cristo, que foi esta morte aí, que foi uma morte ao pecado. E, uma vez mortos ao pecado e vivendo a morte do Cristo, recebemos o Espírito do Cristo, que é o Espírito da ressurreição. Tudo isto no batismo, mas tudo isto de direito, não de fato, porque de fato existem muitos que não vivem o seu batismo. Infelizmente. Mas para aqueles que vivem, a possibilidade da vivência do batismo só se dá porque de fato eles morreram com Cristo no sacramento da fé, participaram desta morte ao pecado, morreram ao pecado
E a vida que vivem é uma vida inteiramente dedicada no Espírito a Cristo e a Deus. Eu não sei se eu poderia fazer uma analogia com uma semente. Uma semente com toda a potencialidade, toda a capacidade, mas que ainda iria brotar. O sacramento do batismo é um sacramento inicial. Uhum. Sim, é uma semente, sim. Agora, ele está destinado a crescer. Certo. E crescer ao longo da vida cristã. Uhum. E o pecado não é necessário na vida cristã. Há textos do Novo Testamento que falam da impecabilidade do cristão. Por exemplo, a primeira epístola de João: não peca e não pode pecar, porque a semente de Deus está nele. Ah, certo, certo. No capítulo 3 da primeira de João. Não peca e não pode pecar. Ou seja, isto é fato. Na vida de quem se deixa atrair pelo Espírito de Cristo ressuscitado, o pecado vai ficando sempre mais distante. Teoricamente, ele pode pecar, mas na prática ele não peca mais. O exemplo contrário seria de um náufrago, lá no meio do oceano. Ele pode ser salvo? Teoricamente, sim, porque não morreu ainda. Mas na prática é praticamente impossível. Não é? Aqui, à medida em que o Espírito atrai, o pecado vai ficando sempre mais distante, insignificante e sem aquela potência, aquele aguilhão, aquela concupiscência, aquele poder de atração. Vai perdendo. A prova disto são as vidas dos santos. Santa Teresinha vivia pecando no Carmelo de Lisieux? Claro que não. São Francisco de Assis, no final da vida, vivia pecando? Não. O pecado já tinha sido abandonado de há muito. Isto não é teórico, isto é bem concreto. Vamos fazer um intervalo? Já? Já, e continuamos. Tá bom. Estamos de volta. Sim. E acho que o versículo foi bem interpretado, não é? Foi, sim. Foi. Está claro? Ele é denso e sobre ele se podia meditar aí um retiro inteiro. Eu ia falar isso. Daria um retiro aí de não sei quantos dias. Só o primeiro versículo aí. É verdade. Agora, repito, nada disto é mecânico. Para isto é necessária a cooperação do homem. Só que a cooperação do homem é secundária. O que significa isto? Significa que sem a graça, a cooperação não levaria a nada. Era como se o senhor quisesse ir ao céu por conta própria e começasse a subir. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Tome um foguete e vai subindo mais depressa. Aonde chega? Lugar nenhum. Ao céu de Deus? Nunca. Mas se Deus lhe colocar o indicativo, faça. O imperativo, faz. Então suba que chega lá. Mas existe sempre essa parte que cabe Só que a essa nós. parte de Deus não aparece. Aparece apenas o esforço, a parte nossa. A parte de Deus é mistérica, é invisível. Porém, para nós, o esforço tem que ser potenciado desde dentro. Se ele for potenciado pela graça de Deus, sem deixar de ser esforço humano, ele chega onde Deus quer. Mas ele está sendo potenciado pela graça de Deus. Muito forte isso, padre. Muito forte. Mas forte em que sentido? Essa cooperação, né? O divino e o humano. Isso que aí... Porque não é só o humano, Sabe, não é só o divino. essa cooperação de que nós falamos aqui é, infelizmente, a tragédia do protestantismo, que não é capaz de ver e conjugar bem graça de Deus e cooperação humana. Onde existe uma, não pode existir a outra. Ué, é Não. assim que eles enxergam. É mais ou menos essa teologia protestante. A graça de Deus não supõe nada à natureza humana e à cooperação humana. Não, as duas coisas devem ser conjugadas. Só que, em primeiro lugar, a graça de Deus.
Em segundo lugar, o esforço humano. O esforço humano potenciado com a graça de Deus chega onde Deus quer. Santo Agostinho vai dizer, dá-me tua graça e pede-me o que quiseres. Pois é. Mas então, nesse caso, o esforço é potenciado e Deus recebe o fruto daquilo que ele mesmo potenciou, sem eliminar a cooperação humana. Certo. Mas o preceito, o versículo aí, colocando o verbo na voz passiva, para que o preceito se cumprisse ou fosse cumprido, mostra que o cumprimento do preceito, a potencialização da vontade de Deus pela graça, é mais forte do que o esforço humano. Isso ficou claro. É mais forte, mas não realiza tudo. Não realiza tudo, mas dá a condição e é mais forte que o esforço humano. Certo. Com a graça, a pessoa é capaz de realizar coisas que nunca imaginava que realizaria sozinho. Só que a graça acompanha a natureza e acompanha o estado em que uma pessoa está. Se uma pessoa é relaxada, absolutamente relaxada diante de Deus, e de repente entra em crise, entra em parafuso, ela está voando muito raso. A graça de Deus não vai levá-la miraculosamente. Essa pessoa, infelizmente, vai tirar as consequências do seu próprio estado, porque é pouco a pouco que o ímã, o espírito, vai atraindo. Mas se deixar atrair cada dia um pouquinho mais, quando vier a crise, vai ver a diferença de quando não tinha. Alguns santos passaram por isso, não? Essa crise, Diversos passaram por isso. E de uma certa maneira todos nós, né? Porque não nascemos santos. Bom, agora vamos continuando a ler. Vamos sim. É o versículo Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. Bem, aqui é preciso entender bem a antropologia paulina. Carne, para Paulo, não é este elemento aqui. Carne, para Paulo, é o homem inteirinho. Carne, osso, alma, tudo. Só que orientado por ele mesmo, sem o Espírito de Deus. Seria o instinto? Bem, é o homem cheio de desejos, cheio de instintos e cheio de pecados também. Isto é a carne. Viver segundo a carne é viver uma vida totalmente dialética e oposta à vontade de Deus. O contrário é o homem segundo o Espírito. Ele não é uma alma, ele é corpo e alma também, mas ele é conduzido ou se deixa conduzir pelo Espírito de Jesus ressuscitado, que é o Espírito de Deus. Esse é aquele que se deixa potenciar pela graça de Deus no seu espírito através do esforço que vai fazendo. Essa mesma ideia, essa mesma teologia está em Gálatas capítulo 5, que nós estudamos já. De alguma maneira, em raiz está lá, sim, mas só em raiz. Só em raiz, né? Aqui é visto com mais inteireza e com mais claridade. Perfeito. Pode ler. Podemos. De fato, o desejo da carne é a morte. Bem, o que significa isto? Para onde leva esta mundanidade toda? Leva à morte. Mas a que morte? Não a morte biológica na qual morremos todos. Leva à morte eterna. Quando São Paulo fala de morte, thanatos, é morte eterna. Thanatos. Em grego, é morte eterna. Essa vida mundana, pecaminosa na carne, leva à morte eterna. Então vamos prosseguir aqui.
Ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz. Ao passo que, se você se deixa conduzir pelo Espírito do ressuscitado, você tem já as primícias da vida de Deus e a paz. Quando ele fala em vida, então ele fala também em Vida eterna. Se a morte é morte eterna, a vida tem que ser vida de Deus. Ela é antecipada aqui, através do Espírito que nos é dado e desabrochará plenamente, não aqui neste mundo, mas na eternidade. Como a morte eterna também, ela se tornará tal, não neste mundo. Este mundo é uma passagem. São dois corredores, sabe? Um em direção à vida, outro em direção à morte. São dois caminhos. Um que conduz à vida, outro que conduz à morte. Cada um siga o caminho que desejar. Um é o caminho estreito, é isso? Outro caminho largo? Ah, se quiser usar essa passagem do Evangelho, dos sinóticos, pode usar. Podemos prosseguir? Pode. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não submete à lei de Deus, e nem o pode, pois os que são da carne não podem agradar a Deus. Está aí. Os que vivem a vida mundana, os que são da carne, não agradam a Deus. Está bem claro aí, viu? Está bem claro. A vida mundana não agrada a Deus. O capítulo 2º, me parece, ou 3º, da 1ª de João, fala do desejo, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da concupiscência da vida. Nós poderíamos traduzir olhos ávidos de tudo que se vê, uma vida cheia de prazeres e que não é capaz de viver sem experimentar um deles, e uma existência completamente desejosa dos bens deste mundo. É em João o que Paulo acaba de dizer aí. O pecado desses aí, para eu dizer isso eu tenho que dar uma explicação. Vida em grego pode ser traduzido tanto como bios, daí biológico, quanto zoé. Bios é vida no sentido mais material do termo, aquilo de que eu necessito para viver, enquanto zoé é vida divina. Isto explicado, nós diríamos que há pessoas que estão tão cheias de bios neste mundo aqui, que não desejam zoé. Estão tão cheias de mundanismo que não apreciam nada de Deus. Exemplos disso tem? Tem. A todo momento. Sai por aí. Sai por aí e veja. Sai por aí e constate. O pecado dessas pessoas é exatamente esse. Estar tão cheias, tão satisfeitas com este mundo aqui, tão desejosas das coisas do mundo, que as coisas de Deus simplesmente não lhe dizem respeito. Está aí. É a vida segundo a carne. E nós temos que encerrar o programa de hoje, porque nosso tempo já se passou. Mas rápido, né? Algum progresso foi feito, não é? Sim. E voltamos a insistir mais nisto. Estamos no capítulo 8º, no próximo domingo. Muito obrigado e até lá. Até o próximo domingo, se Deus quiser.